Pega aí a sua Bíblia, querido, ainda de pé. Abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo de número 4. Eu quero compartilhar uma breve palavra com os irmãos. Tiago, capítulo de número 4. Tem um título em Tiago 4 que ele diz: devemos resistir às paixões. O versículo 1 começa dizendo assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, e que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que não em vão diz as Escrituras: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes dá a maior graça. Portanto diz Deus: resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Amém. A igreja pode se assentar aqui nessa noite. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e aqui eu quero destacar o verso de número 7 e 8, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu quero destacar esses dois versículos dentro dessa leitura que nós fizemos, para falar de algo nessa noite que nós precisamos. O irmão falou aqui do ano que se inicia, e não só nesse ano que se inicia, a gente precisa disso para a nossa vida, que é intimidade com Deus. E se nós não buscarmos intimidade com Deus, a coisa vai ficar meio que um pouco complicada para nós, porque a gente começa a entender que na sua casa, na minha casa, só entra quem você deixa. Se alguém tentar entrar na sua casa sem a sua permissão, tem algo errado. Na sua casa só entra quem você permite, quem você deixa. E assim é o céu, porque as pessoas estão achando que vão entrar de qualquer maneira no céu. As pessoas estão achando que, não, basta eu dizer que amo a Jesus e eu vou entrar no céu. Não, querido, existem regras. O Senhor já nos deixou regras para que a gente possa alcançar, que a gente possa alcançar a graça de subir ao céu. E a gente precisa, irmãos, ter intimidade com Deus. Apocalipse 3:20 vai falar assim: Jesus vai falar: eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está disponível a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está disponível a todos. Agora, sou eu que determino se eu quero ter intimidade com Deus ou não. Não é o que Deus me força, não é o que Deus força na minha vida ou na sua vida. Não, sou eu que determino se eu quero ter intimidade com Deus ou não. A escolha, Jesus nos escolhe, amém? Mas a escolha de estar com Ele é minha. Eu decido se quero estar com Cristo, eu decido se vou abrir a porta, eu decido se quero ter intimidade. Não precisa responder para mim, mas responde para você. E aí? Está disposto a buscar intimidade?
Até que louvou um hino agora, porque parece até que a gente combinou, mas não foi combinado não, só no céu. Em Ezequiel 47 vai falar das águas. Nós falamos aqui das águas, as águas que dão nos arteiros embaixo. E a gente pode trazer isso aqui, fazer uma analogia e trazer isso aqui para um grau de intimidade. Água nos arteiros, a gente pode declarar assim: ainda é pouca intimidade com Deus. Quando você caminha com água nos arteiros, você tem todo o domínio da situação, mesmo você não sabendo nadar. Quando você caminha com água nos arteiros, você consegue levantar os pés, tirar os pés da água, você consegue ter firmeza, você consegue caminhar. Ainda que você esteja na água, mas o domínio é seu, é você que define. Você consegue ir para a esquerda, você consegue ir para a direita, você consegue sentir bem o solo, e se em algum momento a areia vacilar, você está de pé. Você tem o domínio. Aí é um grau de intimidade. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente já começa com um grau de intimidade. Já existe ali um nível de intimidade, que ele pode crescer ou ele pode diminuir, dependendo daquilo que você desejar. Aí ele vai falar um pouquinho mais em Ezequiel 47 ainda, mas no versículo 4, há águas que dão nos joelhos. Já subiu um pouquinho ali. Caminhar com água no joelho não é tão ruim. Caminhar com água no joelho ainda te dá uma sensação de segurança, significando ainda, aqui na nossa analogia, que você ainda tem o domínio da situação. Eu estou querendo dizer, querido, que enquanto a gente caminha com Cristo, mas somos nós que queremos dar a direção, o nosso grau de intimidade é pequeno. Enquanto sou eu que quero direcionar para onde eu quero ir, o que eu vou fazer e como eu vou fazer, o meu grau de intimidade com Deus é pequeno. E a gente precisa subir o nosso nível de intimidade com o Senhor. Amém? Amém. Aí ele vai falar em Ezequiel 47:4, a parte B, de água nos lombos. Aí já complica um pouquinho mais, porque para quem não sabe nadar, água nos lombos já é meio complicado. Só lembrando aqui, nós fomos na praia uma vez aí, saiu, né? E para a água estava no lombo, estava beleza, estava tranquilo, mas para o outro, a água estava quase cobrindo o cara, já complicou. E nós já estávamos falando assim: vem cá, não dá boa não, porque a água aí está funda para mim. Mas a gente precisa buscar intimidade, irmãos. Água no lombo, querido, aí você já vai ter que decidir, já vai pintar uma decisão dentro de você. E aí, eu prossigo com a intimidade, eu paro por aqui, já está bom para mim, ou eu recuo da intimidade? Eu volto para a água nos joelhos, eu volto para a água nos arteiros. E aqui nós estamos falando de intimidade. A água chegou no lombo, e aí é você que decide, querido. O Senhor não vai te puxar. Achegai-vos a mim, ele diz. Se você se achegar a mim, em outras palavras, eu vou me achegar a você. Se você me buscar, né, o Jeremias, não lembro, eu sou ruim de gravar, mas clamas a mim, responder-te. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Quanto mais eu busco, mais eu tenho intimidade. E o ano está só começando, irmão. O ano está só começando. Está novinho, tem uma página novinha para você escrever a tua história. Para você chegar no final do ano, em nome de Jesus, ter bênçãos para contar, ter testemunhos para contar, porque durante esse ano você buscou, você teve intimidade com Deus. Agora, isso tem que ser de agora. Na verdade, já era para ter começado, porque hoje é dia 6, 7, né? Dia 7. Se nós não começamos, já estamos 7 dias atrasados. E precisamos começar. Pastor, eu já tenho intimidade com Deus. Pois é, busque mais. É disso que nós estamos falando. Quando a água chega no lombo, já tem um certo tipo de intimidade. Mas e aí? Você decide
ir mais à frente, porque ele vai falar mais um pouco. A água vai subir mais um pouco. Você vai um pouco mais à frente ou você para onde você está? Ah, pastor, já está bom. Essa intimidade que eu tenho com o Senhor já está bom. Eu posso até recuar um bocadinho. Não é o certo, não é o correto. Porque na frente vai falar, 47,5, vai falar que você vai ter que mergulhar. E quando a gente fala, quando você toma a decisão de ir um pouco mais à frente, você está ficando totalmente na dependência de Deus. E é aí que nós precisamos estar. Na dependência do Senhor. Deixar Ele conduzir a nossa vida. Só que, irmãos, quando a gente entra na dependência de Deus, deixa eu te falar uma coisa: a sua vontade acabou. Acabou, irmão. Se a gente quer ser íntimo de Deus, não há mais vontade minha, não há mais vontade sua. Eu não tomo mais decisão, só depois que o Senhor disser para mim. O problema que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: vou falar de nós os crentes, porque é muito fácil falar de quem está lá fora. Eu vou falar de nós os crentes. A gente tem uma mania muito feia de querer colocar as coisas na mão de Deus e não deixar Deus agir. A gente bota na mão de Deus, a gente ora ao Senhor, Senhor, faz a sua vontade. É quando Deus começa a dar uma amassadinha, quando Deus começa a dar uma imprensadinha, a gente já pula fora. Mas se estamos na dependência dele, deixa ele agir. Quando somos crianças, somos totalmente dependentes dos pais, né? O pai coloca na mesa a comida e ele fala para a gente: é bom, a gente até não quer quando a gente é criança, mas é bom, você tem que comer, é necessário para você. E a gente acaba comendo porque nós somos dependentes. E porque muitas das vezes nós não somos assim com Deus. Deus está dizendo para nós: filho, é por aqui, a gente quer ir por lá. Filho, desce, a gente quer subir. Filho, prossegue, a gente quer voltar. Filho, levanta, a gente quer deitar. Eu abri um parênteses só para dizer para vocês assim: que fazes aí, Elias? Levanta, come, bebe, porque longa é a caminhada. Precisamos buscar intimidade, irmãos, com Deus. Queremos que o sobrenatural aconteça. Todos nós queremos viver o sobrenatural. Até eu que sou mais novo. Queremos ver o sobrenatural, queremos ver os milagres, queremos ver Deus agir de forma tremenda na nossa vida. Mas o ano mudou, mas a gente não muda, muitas das vezes, as nossas atitudes. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que entrar no caminho do sobrenatural. Você tem que sair da tenda, você tem que sair do estado de comodidade. Você tem que se mexer. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que estar na dependência de Deus, porque o sobrenatural só acontece com Ele. Porque de nós mesmos, nós não temos nada, nós não podemos nada, nós não fazemos nada. O ano mudou, pulou de 2023 para 2024. Os dias são os mesmos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Os meses são os mesmos, janeiro, fevereiro, março. Agora, e as nossas atitudes? Se elas continuarem as mesmas, vamos chegar no final de mais um ano da mesma forma, ou se bobear, pior. Agora, se entendermos que precisamos nos mexer, que precisamos buscar essa intimidade com Deus, que precisamos mergulhar e deixar o Senhor conduzir a nossa vida, sermos totalmente dependentes dele, aí sim a coisa vai mudar. Porque Deus vai te levar por caminhos que você nem imagina. Amém, querido? Amém. Mas a gente precisa deixar o Senhor agir. Então, nesse ano, já aproveita aí. Quando colocardes algo na mão do Senhor, deixa Ele agir. Amém. Eu estou falando, irmão, porque a gente é ser humano. Eu não estou apontando o dedo para você, não. Estou falando de mim mesmo. A gente, quando começa, é assim. A gente bota na mão de Deus, mas a gente não espera nem a resposta às vezes. A gente acaba de orar aqui,
Sabe? Ah, já orei. E qual é a resposta? Não veio ainda, mas a gente acha que veio e vai lá tomar uma decisão. Não é assim. Muitas das vezes a gente quebra a cara, porque a resposta não veio ainda. Ela não veio. A gente nem sequer parou para ouvir a resposta. A gente parou para orar, beleza. Ótimo começo. Mas não parou para ouvir se a resposta é essa. Viu quando você era mais moço, mais moça? Mãe, eu posso ir em tal lugar? Aí, às vezes a gente nem esperava a resposta. Ei, chegava na porta, vai onde? Ah, não, eu falei com a senhora. Não mandei você ir. Não falei nada. Volta. Às vezes a gente não espera nem a resposta. A gente fala, Senhor, eu estou buscando isso aqui, Deus. Aleluia, eu creio em Ti. E já toma a decisão de ir lá e fazer. E a resposta nem sequer chegou. Isso não é dependência de Deus. O culto foi aberto nessa noite com o Salmo 40. E foi citado aqui para esperar com paciência no Senhor. E paciência é uma coisa que nós, particularmente, quase que não temos. A vida é tão corrida, pastor. A gente precisa tomar decisões rápidas. Então, entremos mais na presença de Deus. Busquemos mais ao Senhor, para que as decisões venham, para que as respostas certas cheguem até nós, para que a gente não erre o caminho, para que a gente não falhe. A gente precisa buscar essa intimidade. E também tem aquela situação que Deus já respondeu e a gente não obedeceu a resposta, porque queria outra resposta. A gente queria o lado direito. Deus falou, não, você vai por aqui. E aí a gente também não toma essa decisão, porque a resposta não foi de acordo com aquilo que eu queria. Só que para servir a Deus, como nós falamos aqui, não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. E Jesus fala algo tremendo, porque o negar, ele não manda negar aquilo outro, parente, nada disso. Ele manda negar a si mesmo, porque o nosso maior, a pessoa que a gente mais precisa combater somos nós mesmos. É o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, porque a gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que toma decisões acertadas, e a gente precisa entender, peraí, eu não sou perfeito, perfeito há somente um, que é Jesus Cristo. Amém. E eu preciso entender que para que eu tenha intimidade com Deus, eu preciso obedecer, e eu preciso estar mergulhado. Porque a resposta de Deus, irmãos, nem sempre a resposta de Deus vai trazer para você alegria no coração, mas vai trazer o caminho certo. Amém. Às vezes você vai se entristecer com a resposta, como nós, acho que todos aqui se entristeceram quando muitas das vezes o pai ou a mãe disse, não, você não vai. No momento a gente ficava irado, ficava com raiva, papai sabe de nada, mamãe sabe de nada. Aí depois acontecia alguma coisa, ainda bem que eu não fui. Eu me lembro de uma vez que, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Eu fui sair no carro do meu pai, aí falei com ele assim, pai, empresta o rádio aí. Naquela época era mó onda, velho. Rádio de bandeja, né? Tinha aquele tojozinho embaixo, né? Aquilo era chique aquilo na época, né? Aí papai falou comigo assim, vão te roubar esse rádio. Não vai não, pai, tranquilo. E botei o rádio, fui sair, fui passear. Parei o carro, troquei o carro, fui embora. Quando eu voltei, eu meti a chave na porta, virei a chave, o carro trancou. Eu falei, peraí, larguei o carro aberto? Não, larguei o carro fechado. Aí, aquilo já veio dentro de mim. A voz do velho já veio na minha cabeça. Aí eu abri o carro de novo, tremendo já as pernas, puxei a porta, olhei onde tinha colocado o rádio. Cadê o rádio? Foi. Aí a voz veio na minha cabeça, vão te roubar esse rádio. Mas eu não ouvi. Eu não ouvi a voz do meu pai.
Eu achei que não, eu sabia que eu conseguia guardar, que eu conseguia segurar aquela situação, e na verdade eu não consegui. E assim, muitas das vezes somos nós com Deus. Deus está dizendo: não, filho, não, eu quero, pai, não, filho, não, eu quero, pai, eu quero, não, filho, não. Para ter intimidade, irmãos, precisa estar mergulhado, amém? Amém. Agora, como eu adquiro essa intimidade? O homem que pisou nessa terra, que mais teve intimidade com Deus, não teve outro igual, é Jesus Cristo. E uma das coisas que Jesus nos ensina, se nós queremos buscar intimidade com Deus, é oração, querido. Ore a tempo, fora de tempo, ore em todo lugar, ore em todo momento, tenha vida de oração. O problema é que às vezes a gente começa bem na nossa oração, a gente começa firme, a gente começa naquele propósito legal, firme, sem abandonar, e na caminhada, se bobear, a gente vai deixando um pouquinho de lado, quando vê, paramos de orar. E quando nós paramos de orar, a nossa intimidade ela vai diminuindo, porque para que eu tenha intimidade com Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar ao Senhor. E deixa eu te falar um negócio nessa noite: oração não é sentir desejo de orar. Oração, muitas vezes, você vai ter que orar na marra. Você vai ter que parar o que você está fazendo. Você vai ter que negar a si mesmo e ir lá e orar. Porque se você ficar naquela de que eu não senti, você acha que o diabo está aí para quê? É para fazer a gente não sentir mesmo vontade de orar. É para fazer a gente não sentir mesmo vontade de se aproximar do Senhor. Nós lemos ali: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Para ter intimidade com Deus, tem que se sujeitar a Ele, e tem que resistir a Satanás. Resistir a Satanás. Uma vez eu escutei o R.R. Soares falando uma coisa, tem muito tempo isso, mas eu gravei aquilo para a minha vida. Ele usou um exemplo, ele falou assim: o diabo é como se fosse um cachorro, que você está na rua, ele começa a te seguir, e você para, você fala assim: volta. Aí ele dá aquela paradinha, chegando para você assim, fica parado. Aí você volta a caminhar, ele volta a caminhar atrás de você. Aí você para e fala: volta. Ele dá aquela parada de novo, dá uma olhada para trás, parece que vai voltar, você vai embora, ele vai outra vez atrás de você. Enquanto você não parar, enquanto você não der um pé nele, enquanto você não botar para correr, ele não para de ir atrás de você. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Tem que resistir, ele vai fugir. Enquanto nós não resistimos, Satanás não foge. Ele fica ali, tentando. E o pior é que muitas das vezes ele tem conseguido. Isso é que é o triste, isso é que é o pior. Mas resista, meu irmão. Está difícil? Resista. Sujeite-se a Deus, resiste ao diabo, ele vai fugir em nome de Jesus. A gente precisa se levantar, querido, como guerreiros do Senhor. Eu falei ontem na reunião de obreiros, a gente prega um Deus todo-poderoso, a gente prega um Deus que faz milagre, a gente prega um Deus do impossível, mas muitas das vezes não vivemos isso. Pregamos, falamos, mas não vivemos. Porque na hora que a coisa aperta, a gente não profere as palavras que deveríamos proferir. Na hora que a coisa aperta, muitas das vezes a gente prefere reclamar, a gente prefere murmurar. A gente prefere muitas vezes dizer: ah, Senhor, por que o Senhor permitiu? Em vez de estarmos firmados. Irmãos, nós somos abençoados. Amém, glória a Deus. A nossa nação é abençoada. Amém. Eu escutei um testemunho esses dias, testemunho antigo, de uma família na Coreia, uma pessoa contando, tem conhecimento de causa, né? Uma família que servia a Cristo, e fizeram uma cova, fizeram um buraco, e falaram: olha, se vocês não negarem, nós vamos enterrar vocês vivos. Você sabe que lá de lá não é igual aqui, né? Aqui é uma bênção. Agora lá não, a perseguição é firme. E aí a família não negou, e os filhos começaram: papai, nega Jesus. E a pessoa contando, ele contou num podcast, começaram pelos filhos. Enterrados, imagina você vendo o seu filho sendo enterrado vivo por causa de Jesus. Ei, irmão, estão preparados?
Nosso grau de intimidade está a ponto da gente aguentar isso. Enterraram os filhos. Só que antes de enterrar, a mãe falou para ele assim: meu filho, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai estar em casa. Aí enterraram primeiro os filhos, depois foram e soterraram os pais. Aquela família morreu, soterraram por amor a Jesus. E eu vou ser sincero para você, às vezes eu me pergunto: meu Deus, será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado para verdadeiramente não negar ao Senhor em circunstância nenhuma, em momento nenhum, em situação nenhuma? Porque Deus tem nos dado tudo de bom, e às vezes a gente não retribui ao Senhor da forma que a gente deveria retribuir, que é estar enganjado naquilo que Ele nos chamou. Quantos chamados parados, quantos talentos enterrados, quantos? Deus não te deu talento, Deus não te chamou para que você ficasse parado, para que você enterrasse os teus talentos. Deus te chamou para fazer a obra. Ah, pastor, mas o pastor não deixa. Deixa sim. Se ele não deixa, tem outro que deixa. O problema é que a gente fica sempre procurando desculpa para botar em alguém. Deus tem nos chamado, querido. A nossa intimidade tem que nos levar a isso. E aqui, a gente adquirir essa intimidade, a gente precisa ter uma vida de oração. Jesus, ele nos mostra isso. É na oração que a ignorância humana se encontra com a sabedoria de Deus. Dá para mim Romanos 8, 26 e 27. É na oração, querido, que a gente se encontra com você. Não é da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir. Em outras versões fala orar, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A gente precisa pedir ao Espírito Santo porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como pedir. Nós lemos aqui: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque a gente pede para gastar com os nossos deleites. A gente pede para satisfazer o desejo da nossa carne. A gente pede para satisfazer a nossa vontade. E a gente deve pedir para satisfazer primeiro a vontade de Deus, porque a palavra diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu dou o primeiro a Deus, Ele acrescenta na minha vida tudo aquilo que eu preciso. Mas a gente faz o contrário. A gente faz o contrário. E a gente precisa apresentar ao Senhor primeiro, buscar a Ele, a justiça dEle, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Amém? Deixa eu correr aqui. Uma outra coisa que faz com que a gente tenha essa intimidade: gratidão. Efésios 5:20. Gratidão. Foi falado aqui também durante a ministração sobre gratidão. Eu sou muito grato a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sempre falo aqui na igreja, eu gosto de lembrar isso, porque eu tinha uma passagem comprada para o inferno, eu estava carimbado em tudo. O moço lá que faz a passagem para o inferno estava só esperando para pegar o meu passaporte, mas Jesus foi lá e mudou a história. Amém? Amém? Dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dá graça, querido. E eu sei que existem momentos difíceis na nossa vida, mas Tessalonicenses 5,16 vai falar que até no momento difícil a gente precisa dar graças ao Senhor. Eu sei que é difícil, quando a coisa está ruim, você levantar e dizer glória a Deus, porque
Porque é muito fácil dar glória a Deus. Eu costumo usar esse exemplo quando as coisas vão bem. Quando a gente está comendo aquele arroz soltinho, né? Do arroz de vó, aquele arroz soltinho com bife, batata frita, aquela coisa toda. Quando as contas estão tudo pagas, é muito fácil dar glória a Deus. Mas quando alguma coisa nos atinge, como atingiu aí o Patrick, 15 dias aí, com o filho no hospital, uma situação meio complicada, é mais difícil dar glória a Deus. Mas mesmo assim, glória a Jesus pela vida dele, que conseguiu. E pela vida de outros, nosso amado irmão, glória a Deus. E é nesses momentos difíceis que a gente precisa também, querido, glorificar a Deus. Senhor, está difícil. Amém. Senhor, está complicado. Senhor, verdadeiramente me abalou, mexeu comigo, mas glórias a Deus. E quando eu sou grato, demonstra que eu tenho essa intimidade, faz com que eu tenha intimidade com Deus. E aqui, para a gente encerrar, conhecimento. Como nós vamos ter intimidade com Deus se nós não temos conhecimento? A gente precisa conhecer a palavra. Irmãos, você precisa conhecer o teu serviço para que você execute bem. Amém? Você precisa conhecer. Mas para que a gente execute bem, estar na presença do Senhor, faça a vontade dEle, entenda a vontade dEle, a gente precisa conhecer a palavra, irmãos. Se a gente não conhecer a palavra, a gente não vai ter intimidade com o Senhor. A Bíblia vai dizer em Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A cada dia eu preciso conhecer a Deus. Eu jamais vou chegar num nível de conhecimento total de Deus. Engana-se quem acha que vai acontecer isso. Nós nunca vamos chegar num nível de conhecimento total de Deus. Deus é Deus. Aquele que tentou ser igual a Ele, você sabe que Ele se tornou. Então a gente precisa conhecer hoje, conhecer amanhã, conhecer depois, e depois, e depois, e depois, e depois. E esse conhecimento de Deus tem que trazer para mim e para você crescimento. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador. E eu posso falar um negócio aqui? Amém. Posso falar? Amém. Nós, povo de Deus, povo do Senhor, povo amado, povo eleito, nação santa, a gente precisa crescer, irmãos. Tem muito menino na fé, tem muita gente que já era para estar dando fruto, tomando leite ainda. O apóstolo Paulo falou isso à igreja de Corinto. Eu queria dar algo mais sólido a vocês, mas vocês estão como meninos na fé. É como nós, às vezes a gente quer dar algo para os nossos filhos, mas a gente vê que ele não está preparado para aquilo. Assim é o Senhor. Como Ele vai trazer algo para a nossa vida, como Ele vai nos dar algo se nós não estivermos preparados. Nós não podemos ser meninos na fé. Um dia fomos, alguns um dia serão, alguns ainda mas precisamos, querido, crescer. Não tem como ser uma igreja forte, não tem como alcançar as maravilhas de Deus se não crescermos, se não deixarmos de ser meninos. Tem crente que não pode ouvir nada. Tem crente que se fala um pouquinho mais duro com ele dentro da palavra. Eu estou falando de ser sem educação, eu estou falando de falar dentro da palavra. Tem crente que você fala um pouquinho a mais com ele dentro da palavra, ele faz bico de selfie. Imagina Jesus pregando nos dias de hoje. O que você acha que Jesus iria pregar, irmão? O que você acha que o apóstolo Paulo iria pregar nos dias de hoje? Não, está tudo bem, é assim mesmo. Tem nada a ver, tem nada a ver, nada a ver. Eu não vejo nunca o apóstolo Paulo pregando isso. Não vejo nunca Jesus pregando isso com todo o amor que ele pregou. Mas se fosse preciso, ele me chamaria no canto e falaria: vem cá, deixa eu te falar um negócio. Foi isso que eu te ensinei.
É isso que a minha palavra diz? É isso que eu te chamei para fazer? Não é isso não, Major. Volta lá, está errado. Faz conforme eu te falei. É assim que funciona, irmão. Queremos alcançar o céu, amém? Amém. O que nos conduz ao céu é Jesus, amém? Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então a gente precisa seguir a vontade dele, o querer dele. E tem horas que a palavra vai arder no meu lombo mesmo, vai arder no seu. Não tem para onde fugir, não. Não pense que você vai congregar, não pense que você vai viver os seus 105 anos, 110, 120, sei lá quanto você quer viver. Não pense que você vai viver todos os seus anos e que vai ser só melzinho chupando, que não vai não. Vai ter dia que você vai ter que passar pelo giló. Vai ter dia que você vai ter que sentar, chorar e dizer: Senhor, verdadeiramente eu estou errado. Eu preciso consertar isso aqui. Mas isso traz crescimento. Crescimento traz intimidade com Deus. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos disso. Sem conhecimento da palavra, jamais teremos intimidade. E não deixe o inimigo tomar a sua intimidade com Deus. Lembra de Adão? Lá no Éden. Poxa, que maravilha. Queria comer alguma coisa? Ia lá, apanhava. Tinha intimidade com Deus, estava tudo tranquilo. Mas deixou de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz da serpente. Que enganou ela, que enganou ele. E aí ele perdeu aquela intimidade. Que na virada do dia o Senhor vinha conversar com ele. Quando o Senhor veio a Adão, Deus sabia, né? Mas Deus tinha relacionamento, intimidade. Onde você está? Eu me escondi. Escondeu de quê, Adão? É porque eu estava nu. Você estava nu. Mas quem te falou, Adão? Você estava nu. Você comeu, Adão? O fruto que eu falei para não comer? Aí, aqui entra nós. Né? A gente julga Eva, a gente julga Adão, mas aqui entra nós. Senhor, a mulher que tu me deste. Senhor, a serpente. A gente muitas das vezes anda assim, irmãos, jogando desculpas, jogando desculpas. A gente precisa cortar essas desculpas. A gente precisa chegar diante do Senhor, face a face, frente a frente, e falar: foi sim, Deus, comi sim, errei sim, Senhor, me perdoa. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi teve falhas que, se fossem outras pessoas, Deus tinha fulminado. Davi comeu pão na preposição. Davi fez aquela lambança toda com Betseba e Urias. Davi fez um monte de lambança. Mas por que Deus o perdoou? Porque Davi se arrependeu. Davi não teve remorso, ele se arrependeu. Mas ele pagou o preço, tá? Ele fez as coisas, mas o pecado tem consequência. O pecado é bom, tá? Isso, pastor, o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é bom. O ruim do pecado é a consequência que vem depois. Aí é que o negócio estreita. Enquanto o camarada está lá nos 5 minutos de prazer, uma beleza, maravilha. Quando passa, que o Espírito Santo, ele fala assim: meu Deus, aí já é tarde, aí só vem a consequência. Então a gente precisa ser sincero diante de Deus. A gente precisa parar de ter desculpas e andar conforme a vontade do Senhor. Senhor, fiz sim, errei, me perdoa, vou voltar atrás, vou fazer. Senhor, verdadeiramente, estou parado sim, estou encostado sim, estou até meio enferrujado, mas preciso me levantar outra vez. Senhor, me ajuda que eu vou caminhar. E aqui tem gente que precisa levantar. Amém. Aqui tem gente que precisa levantar. Amém. A gente precisa se levantar. A gente precisa se levantar. Ainda que seja difícil. Mas tu não crê no Deus do impossível?
Tu Aleluia. não prega o Deus do impossível? Glória a Deus. Tu não diz para as pessoas que o Deus é o Deus do impossível? E você acha que Ele não pode cuidar de você? Se levante, meu irmão. Em nome de Jesus, amém? Amém. Não perca a tua intimidade com Deus. Isaías 45, 9, 12 vai falar que o pecado nos afasta do Senhor. Não viva afastado de Deus. A qualquer momento vai soar do mundo. O mundo pode até não acreditar. Tem gente dentro da igreja que não está acreditando mais. Não importa quem acredita, deixa de acreditar. Importa que ela vai soar a si mesmo. Amém. Importa que Jesus vai voltar. Isso não importa. Importa que eu e você precisamos estar de pé, prontos, preparados para sermos levados agora com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para estar participando da ceia nessa noite.